Olá, alunos do primeiro ano. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula, que fala sobre os envoltórios celulares. Então, na nossa primeira aula, nós iniciamos o estudo da citologia, vimos os vários conceitos utilizados na citologia, o histórico, os tipos de células quanto à forma, função, e vimos que existem dois tipos de células, as células procarióticas e as células eucarióticas. Hoje nós vamos estar conhecendo os envoltórios celulares presentes nas células, que esses envoltórios, eles apresentam um conjunto de substâncias que formam uma espécie de capa que vai dar sustentação, que vai levar substância, trazer substâncias e realizar diversas funções nas células. Então, nós vamos estar conhecendo os envoltórios celulares das células. E aí nós vamos começar pelo estudo do glicocálice, que é uma estrutura externa à membrana plasmática da maioria das células animais. Tem uma composição química de camada frouxa de carboidratos, que é uma substância, uma substância orgânica, os carboidratos, que nós já estudamos lá no nosso primeiro bimestre. E a função dessa estrutura é proporcionar resistência à membrana plasmática e constitui uma barreira contra agentes físicos e químicos do meio ambiente, do meio ambiente e do meio externo, e forma uma malha que retém nutrientes e enzimas ao redor das células, como vocês podem estar observando na imagem, essa estrutura, formada de proteínas, de enzimas, tá? Que vai dar resistência à célula, vai proporcionar uma resistência maior, está bem antes da membrana plasmática, fazendo parte das células da maioria dos animais. Também o glicocálice, ele participa do reconhecimento de uma célula por outra, promovendo a adesão entre elas, promovendo a união entre uma célula e outra. Então, como vocês puderam observar, ele tem uma grande importância na constituição, na formação, na forma, nas diversas funções que uma determinada célula desempenha. Parede celular. A parede celular ocorre externamente à membrana das células dos seres do reino Monera e alguns protistas, fungos e plantas. Essa parede celular, ela também é chamada de membrana celulósica ou parede esquelética. Além da celulose, há outras malhas, águas e outros polissacarídeos aderidos a essa estrutura. Composição química é formada de peptidoglicano nos moneras, celulose ou sílica nos protistas, por exemplo, algas e protozoários, e nos fungos é formado por quitina. E nas plantas, essa parede celular é formada por uma substância chamada de celulose. Os animais, como eu já falei, não apresentam parede celular, então essa estrutura ela vai estar presente somente na célula eucariótica dos vegetais. Função da parede celular: manutenção da forma celular, proteção e evita a ruptura da célula. Então, em certos casos, a parede celular recebe também substâncias endurecedoras, como a lignina e a suberina, que aumentam muito sua resistência. Então, a dureza da casca de nós a resistência da madeira resultam da presença dessas substâncias na parede celular. Então, uma das principais funções da parede celular é dar essa resistência às células dos seres do reino
vegetal, nas plantas. Membrana plasmática. A gente vai conhecer agora o terceiro envoltório celular. O que é que vem ser a membrana plasmática? Ocorrência. Está presente em todas as células, tanto na célula procariótica quanto na célula eucariótica. Sua composição química é formada de lipídios, fosfolipídios e proteínas, chamadas de glicoproteínas. E a união dos lipídios e as proteínas leva à constituição, né, da membrana plasmática, que nós chamamos de lipoproteica, né, que é a junção dos lipídios e proteínas. Propriedades da membrana plasmática: é viva, é elástica, é dinâmica, regeneração, tem a capacidade de se regenerar e apresenta permeabilidade seletiva. Forma da membrana plasmática. A forma da membrana plasmática, atualmente, nós chamamos de modelo do mosaico fluido, que foi produzido por dois cientistas, Singer e Nicholson, em 1972. De acordo com esse modelo, a membrana ela apresenta um mosaico de proteínas, que vocês podem observar aí na imagem, que se movimenta em uma dupla camada de lipídios. Então, esse conceito de modelo do mosaico fluido significa justamente isso, tá? Um mosaico de proteínas que se movimenta em uma dupla camada de lipídios. Então, ela é formada de duas camadas de lipídios e entre esses lipídios nós vamos ter determinadas proteínas presentes nessas estruturas que se movimentam. Elas não ficam estáveis, e sim elas apresentam movimento, porque a membrana ela tem permeabilidade seletiva, ela vai permitir a entrada e a saída de substâncias, de dentro do meio interno para o meio externo e vice-versa. Também pode ocorrer ao contrário. Então, essa é uma das propriedades que a membrana plasmática apresenta. Fisiologia. Como eu falei, a membrana ela tem permeabilidade seletiva. Então, ela vai selecionar substâncias que vão entrar ou sair da célula. E aí nós temos os transportes de substâncias, também chamada de fisiologia, que é a função dessa membrana. De acordo com a concentração, o meio é classificado. Então, a célula ela pode se encontrar em 3 tipos de meio. No meio hipertônico, onde nós vamos ter uma maior quantidade de soluto e menos solvente, tá? Líquidos. Ela pode se encontrar em meio hipotônico, onde nós vamos ter menos soluto e mais solvente, mais líquidos. E um meio isotônico, onde a quantidade de soluto vai ser igual à quantidade de solvente. Então, nós temos que as células elas podem se concentrar nesses 3 meios, e dependendo desse meio onde elas estão concentradas, nós vamos ter os transportes das substâncias. Então, uma solução hipotônica, a solução que nós vamos ter uma maior quantidade de solvente, uma grande quantidade de líquido e pouco soluto, Tipo, nós vamos ter muita água, digamos, e pouco sal. Já numa solução isotônica, a mesma quantidade de sal vai ser a mesma quantidade de água, esse meio onde a célula vai se concentrar vai ser um meio que vai estar em equilíbrio. E a solução hipertônica é a solução que nós vamos ter muito soluto e pouco solvente, como se nós tivéssemos muito sal e pouca água. É isso que significa essas concentrações. Então, a célula ela pode se apresentar nesses 3 tipos de meio, de acordo com a concentração de substâncias, onde essa célula ela pode estar presente. Tipos de transporte. Já que agora nós conhecemos o que vem ser os meios aonde a célula ela pode se concentrar, nós vamos ter os tipos de transporte. Transporte passivo é o transporte
né, que ocorre sem gasto de energia e a favor de um gradiente de concentração. Então, esse transporte, para que as substâncias possam entrar na célula ou sair, a célula ela não gasta energia, né, no transporte passivo, né? Então, vai ter uma maior concentração, né, de moléculas, né, no meio externo e poucas moléculas no meio, né, no meio interno, dentro da célula. Então, a célula não vai precisar trabalhar muito para que essas substâncias possam entrar ou sair de dentro da célula. Já o transporte ativo, a célula ocorre um gasto de energia e contra um gradiente de concentração. Então, dentro da célula nós vamos ter menos substâncias e fora da célula nós vamos ter mais substâncias, né? Então, nós vamos ter que essa célula ela vai gastar energia para o transporte dessas substâncias. E o transporte em bloco, que é a entrada e a saída de substâncias em bloco da célula. Então, nós temos basicamente esses 3 tipos de transporte: transporte passivo, transporte ativo e o transporte em blocos. Então, né, através da permeabilidade seletiva, dessa seleção de substâncias que podem entrar ou sair da célula, né, essa permeabilidade seletiva, assim, dentro de certos limites, ela vai colaborar para manter constante a composição química da célula. De modo geral, podemos dizer que as substâncias atravessam a membrana plasmática de 2 maneiras: por transporte ativo e por transporte passivo, né? E aí nós vamos ver, né, também o transporte em blocos. E aí nós vamos ver que existe vários tipos de transporte passivo, de transporte ativo e de transporte em blocos. Exemplo de transporte passivo: nós temos a difusão simples, também chamada de diálise, que é a passagem de soluto do meio hipertônico para o meio hipotônico, né? Só relembrando lá que nós vimos que a célula pode se concentrar nesses 3 tipos de meio: hipertônico, hipotônico e o meio isotônico. Então, na difusão simples, né, a capacidade que as partículas, átomos, moléculas ou íons de gases e de líquidos têm de se espalhar uniformemente por todo o espaço disponível. Esse fenômeno ele ocorre porque o movimento das partículas do gás e do líquido é constante e aleatório. E aí nós temos o exemplo de substâncias lipossolúveis do gás oxigênio e outros exemplos que passam para dentro da célula através da difusão simples, onde a passagem é do meio hipertônico para o meio hipotônico, onde vocês podem estar observando, né? Meio hipertônico, você tem maior concentração de soluto e pouco solvente. Então, aí as substâncias vão passar para o meio hipotônico. Exemplos de transporte passivo: nós temos também a difusão facilitada, que é a passagem de soluto do meio hipertônico para o meio hipotônico, com a ajuda de proteínas permeáveis, chamadas de proteínas carregadoras. Exemplos: nós temos os aminoácidos, as vitaminas, a glicose e etc. Aí nós temos a imagem mostrando a difusão facilitada. As proteínas carreadoras, elas vão facilitar o transporte dessas substâncias do meio hipertônico para o meio hipotônico. Osmose, que é o transporte de água, o transporte passivo, que é a passagem de água do meio hipotônico para o meio hipertônico, através de uma membrana semipermeável. Antes, olha, nós tínhamos, né, e depois
que ocorreu o transporte da água. Então, nós tínhamos um meio hipotônico e passou para o meio hipertônico, onde nós tínhamos pouco solvente. Tá? E depois nós observamos que o meio hipotônico ficou com menos e o meio hipertônico ficou com mais solvente. Fenômenos osmóticos. Então, em células vegetais e em células animais, ocorrem algumas diferenças nos processos de osmose. Em células vegetais, nós temos a plasmólise, que é a saída de água da célula quando colocada em um meio hipertônico. A deplasmólise, que é a entrada de água numa célula plasmolizada quando colocada em um meio hipotônico. E a turgência, que é a entrada de água na célula quando é colocada em um meio hipotônico. Nota, uma observação. Dessecação é a perda de água de uma célula vegetal por desidratação quando exposta ao ar. Nesse caso, o citoplasma sofre retração e a parede celular acompanha o citoplasma. Em células animais, a osmose ela pode ocorrer por murchamento e por plasmopítise. Que vem ser o murchamento? É a saída de água da célula quando colocada em um meio hipertônico. A água ela sai da célula. A plasmopítise é a entrada de água na célula quando colocada em um meio hipotônico. Fenômeno osmótico. Aqui nós temos esse fenômeno na célula animal, a entrada e a saída de água. Tá? Quando ocorre o excesso de água, a célula ela pode estourar. Tá? Aí ocorre ela se torna uma célula plasmolizada, tá? Ela murcha. E na célula vegetal, numa solução isotônica, a mesma quantidade de água, a mesma quantidade de solvente, a mesma quantidade de soluto. Numa solução hipotônica, a célula tem uma grande concentração de soluto, essa célula ela fica turgida, que nós chamamos, e numa solução hipertônica ela fica plasmolizada, ela fica cheia de líquido, só que ela não estoura devido à presença da parede celular, que não deixa a célula vegetal ela estourar, diferente no que acontece na célula animal. Exemplo de transporte ativo. Nós vimos que o transporte ativo, a célula gasta energia. E aí nós temos como exemplo a bomba de sódio e potássio, que é a passagem do sódio do meio intracelular para o meio extracelular. Isso nós chamamos de bomba de sódio. E a passagem do potássio do meio extracelular, ou seja, do meio externo, para o meio intracelular, que é para dentro da célula, que nós chamamos de bomba de potássio. Tá? Exemplos de transporte em bloco. Nós temos a endocitose e a exocitose. A endocitose é a entrada de substâncias na célula. Aí nós temos a fagocitose, que é a entrada de substância sólida na célula através de pseudópodes. Exemplo, ameba, os macrófagos e neutrófilo. E a pinocitose, que é a entrada de líquidos na célula, feita através de invaginações da membrana plasmática. E ocorre praticamente em todas as células. A exocitose é a saída de substâncias inúteis, resíduos da célula, que pode ser por clamocitose ou plasmatose, que é a saída de gotículas de líquido da célula. Aqui nós temos a imagem mostrando os transportes em blocos, a saída de substâncias da célula, a exocitose, a entrada de substância para as células, a pinocitose, entrada de substâncias em solução, e a fagocitose, entrada de substâncias rodeadas por pseudópodes. Especializações da membrana plasmática. Então, a membrana plasmática ela possui algumas especializações. São estruturas com substâncias que também realizam diversas funções na célula e são chamadas de microvilosidades, desmossomos, interdigitações, cílios e flagelos.
Que vem ser as microvilosidades? São dobras que se projetam para fora, ficando na superfície livre da célula. Exemplo, o epitélio intestinal, né, que são as microvilosidades do intestino delgado, que essas microvilosidades ela tem a função, né, de absorver os nutrientes dos alimentos. Então, elas servem para aumentar a superfície de absorção dos nutrientes que nós ingerimos através dos alimentos. Desmossomos são estruturas que possuem fios de proteína, chamados de tonofibrilas, estão presentes nos epitélios, nas células epiteliais que constituem principalmente a nossa pele. Função: serve para aumentar a adesão entre as células, a união entre uma célula e outra, por isso que as células da pele, do órgão da pele, eles são bem juntinhas, né, umas às outras, devido a essa adesão que os dermossomos permitem. E por interdigitações, que são dobras da membrana que se encaixam. Exemplo, nos epitélios, tem a função também de aumentar a adesão entre as células vizinhas. Cílios e flagelos são estruturas que permitem a movimentação de certas células, né? Como, por exemplo, em alguns protozoários que apresentam cílios, outros apresentam flagelos, e algumas células, como por exemplo também os espermatozoides, que apresentam flagelos, que permite a sua movimentação. Aqui nós temos as imagens dos cílios, flagelos, as microvilosidades, né, os dermossomos, e apresenta das interdigitações, que são especializações da membrana plasmática. Então, são essas especializações, né, são responsáveis também por diversas funções na célula. Agora a gente vai resolver a atividade, né, que se segue no material, e espero que vocês tenham entendido, compreendido um pouco sobre os envoltórios celulares presente nas células, e vamos resolver a atividade para a fixação dos conceitos aprendidos durante esta aula. E até a próxima